Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Carol Portilho, eu sou especialista em linguagem corporal, perita técnica em microexpressões faciais e hoje nós vamos de análise, depois de muita gente pedir análise pela ótica da linguagem corporal, uma polêmica aí que está envolvido Tom Veiga e a esposa Cibele Hermino. E lógico, você também vai aprender bastante, então vem comigo. Em novembro de 2020, Tom Veiga, que dava vida aí ao Louro José, foi encontrado morto, vítima de um AVC aos 47 anos. Após 5 meses, o nome dele voltou a ser falado, agora por conta de uma disputa judicial, protagonizada pelos seus familiares com o intuito de anular o testamento deixado por ele. E com isso, veio à tona várias informações da vida pessoal de Tom Veiga, incluindo agressões e medo da sua ex-mulher, e até mesmo especulações de que ele teria morrido por envenenamento. E no último domingo, Cibele resolveu conceder uma entrevista para o repórter Cabrini da Record, onde esclareceu ali alguns pontos importantes dessa polêmica. Antes de mais nada, em primeiro lugar, quero ressaltar algo aqui que me chamou a atenção. Muitas pessoas já começaram ali a fazer alguns julgamentos, dizendo que ela faz vários movimentos estranhos com a boca, na face há diversos movimentos. Bom, analisando, o meu parecer é que parece que ela tem ali algum cacoete, algum tique nervoso. O que significa isso? São movimentos musculares involuntários que podem acontecer tanto no corpo quanto na face. Diversas pessoas sofrem aí desses gatilhos que acontecem durante a comunicação. Lógico que quando a pessoa está numa situação de desconforto ou tensão, vai aparecer muito mais vezes e acaba sendo involuntário. Bom, então uma informação nós já temos. Cibele estava aí desconfortável e tensa com essa entrevista. Mas tudo bem, vamos levar em consideração o contexto que ela está inserida e isso aí a gente pode levar em consideração. Agora, muitas pessoas estão falando que são expressões, só que muitas vezes esses movimentos que ela fez ali na face não está ligado a uma expressão facial emocional. Significa que essa expressão não está diretamente ligado a uma emoção. Agora vamos de análise. Bom, uma das primeiras perguntas que é feito a ela é se você tem alguma responsabilidade sobre a morte do seu marido. Você tem alguma responsabilidade sobre a morte do seu marido, Tom Veiga? Não, nem um pouco. E se a justiça determinar a investigação sobre isso, eu dou total apoio, porque eu sou a que mais tem interesse em provar que não existe nada em relação à minha pessoa a isso. Em sua resposta, chamou atenção alguns pontos aí. A primeira expressão que nós podemos ver é uma expressão de raiva, uma microexpressão de raiva. Logo depois, alguns segundos depois, nós temos aí uma nova expressão de raiva. Ela demonstra essa emoção, inclusive eu vou falar dessa emoção nesse vídeo aqui para você aprender um pouco mais sobre a raiva. Mas além dessas duas emoções, nós temos ali um gesto bem agressivo que ela chega a fazer assim com a mão, apontando o gesto, aqui apontando o dedo indicador. Esse gesto com as mãos é um dos gestos mais agressivos que nós temos. Além da agressividade, é ali de forma inconsciente a pessoa tentando se autoafirmar. Então, de primeira, a gente já consegue ver que a emoção mais presente dela nessa entrevista é a emoção de raiva. E quando é perguntado para ela de forma bem objetiva quais são as ofensas que ela tem recebido ultimamente. E ela começa a dizer ali sobre envenenamento, agressão e etc. O que chamou a atenção é que quando ela diz envenenamento, nós temos aí uma microexpressão de desprezo. Só que olhe bem esse trecho que eu vou levantar alguns outros pontos para a gente analisar. Objetivamente, você envenenou o Tom Veiga? Não mesmo. E se a justiça achar necessário, né, como é que é o termo? Que o corpo seja exumado. Exatamente. Eu dou apoio. Você não teria objeção? Eu não tenho que temer. Cabrini então pergunta para ela: você envenenou o seu marido? O que nós tivemos nesse momento na sua resposta foi um afastamento corporal. Ela tende a ir para trás, como vocês puderam ver no trecho. Além disso, nós tivemos novamente uma microexpressão de desprezo, além de hesitações, gagueiras e até mesmo uma pausa verbal.
E quando entra no assunto de exumação do corpo, ela diz: eu apoio. Só que aí uma alterada na voz dela. Percebam aí. Eu dou apoio. Isso nós chamamos de pitch vocal, que é a qualidade vocal que se altera. Muitas vezes o tom da voz fica mais alto ou mais baixo. E teorias suportam que a pessoa, quando está mentindo, pode ser que há aí uma mudança na qualidade vocal, podendo se tornar uma voz mais alta, mais baixa ou até mesmo mais aguda. Além disso, nós temos aí sutilmente a negação com a cabeça de forma muito sutil. E por último, nós temos uma expressão de medo. Agora, o tema que mais me chamou a atenção, onde eu vi mais incongruências, foi a questão da agressão. E o momento que o Cabrini vai e pergunta se havia agressão ali no relacionamento, ela vai responder com um afastamento verbal. O afastamento verbal é uma parte muito importante que nós analisamos numa comunicação, em busca ali de uma verdade ou uma inverdade. E olhem a resposta dela. Sibeli, você agrediu seu marido? Não, nunca houve violência de nenhuma das partes. Mas é o que ele diz aqui. É o que ele diz. Mas aí eu te questiono. Uma pessoa que realmente foi agredida. Essa pessoa, ela iria ter interesse de perguntar como você está? Ela iria ter interesse em ir até você? Afinal, como ele apanhou igual sei lá o quê, não é verdade? Eu diria que Você é não contraditório. agrediu? Não. Então, Sibeli diz que nunca houve agressão em nenhuma das partes. Nós podemos ver aí uma formalidade indevida, que está bem diferente do restante da comunicação dela durante toda a entrevista. É considerado um gerenciamento de impressões. Logo depois, nós temos uma lubrificação dos lábios, que, como eu já expliquei em diversos vídeos, é um vazamento corporal, indicando ali que a pessoa está bem tensa ou desconfortável com algo. Houve também um afastamento verbal na sua resposta. A pessoa, ela não responde diretamente à pergunta, ou senão ela omite alguma informação. Isso vem muito quando a resposta está ensaiada ou treinada antes mesmo de dar a entrevista. Poucos segundos depois, Sibeli continua aí fazendo questionamentos ao entrevistador. Nós podemos ver uma expressão de medo. E esse medo pode ser visto pelo estiramento horizontal dos lábios e também a tensão do pescoço. Percebe que o medo, essa expressão aqui, de só você fazer esse movimento, nós conseguimos ver também a tensão no pescoço e logo depois nós temos novamente o vazamento corporal da lubrificação dos lábios. Então, realmente, há incongruências nessa parte da entrevista. Uma outra questão ainda nesse tema de agressão é que ela vai falar sobre algo, ela não fala o nome dele e nem fala ele. Ela distancia a pessoa dizendo, porque uma pessoa que foi agredida, uma pessoa que foi não sei o quê. Isso é ela usando aí termos nominais, isso é um distanciamento com a pessoa. É um distanciamento feito pelo mentiroso em relação a algum elemento da sua narrativa. É geralmente utilizado quando o mentiroso narra algum ato ou alguma situação direcionada a determinada pessoa. Agora, olhem esse trecho atentamente quando o Cabrini pergunta para ela de forma direta: então você não agrediu? Olhem esse trecho. Que é contraditório. Não, óbvio que não. Vamos lá. Como que ele fala isso, né? Eu não sei a data desse áudio. Bom, vocês conseguiram ver aí como ela respondeu o não? Temos novamente um pitch vocal. Ela responde não. Há uma diferença na voz. Além disso, nós temos uma expressão de medo e logo depois nós tivemos aí um outro vazamento corporal, que foi a elevação unilateral de um dos ombros. No caso, o ombro esquerdo dela levantou. Ela não tinha confiança alguma no que ela estava dizendo. E logo depois, ela faz um gesto como se fosse um gesto de clemência mesmo. Por favor, acredite em mim. Como se fosse um pedido, que é exatamente nesse assunto da agressão. Então, observe a quantidade de incongruências nesse trecho e depois, quando ela vai falar sobre o áudio vazado do Tom Veiga, nós temos aí uma expressão de desprezo.
E o Cabrini vai e pergunta, mas foi somente uma discussão desse dia, que houve um episódio lá na casa dela envolvendo a questão do filho, tudo? Isso aqui foi o quê? Uma discussão? Uma discussão. Acalorada? Exatamente. Foi Mas isso que sem aconteceu. agressão física? Sem. Foi a primeira vez que a gente chegou a trocar xingamentos. Foi pela primeira vez. E ela diz exatamente, mesmo estando de costa, você vai conseguir ver ela negando com a cabeça. Mas além disso, ela vai e nega novamente depois, quando ela fala que foi a primeira vez que eles discutiram ou havendo xingamentos. E quando ela diz isso, nós temos logo depois também uma microexpressão de nojo. Agora assistam esse trecho. Esse trecho eu achei até bem estranho, quero a opinião de vocês, porque eu consegui ver ali uma certa ironia da parte dela. Além de que houve um afastamento verbal novamente e uma deflexão. Eu vou explicar para vocês, mas assistam esse trecho e me dê a opinião de vocês. Uma pessoa que apanhou igual isso, o que ela deveria fazer? Talvez um BO. Talvez deveria fazer corpo de delito. Porque foi algo tão grave assim? Jogou garrafa? Nossa! Você deveria fazer uma medida protetiva. Qualquer coisa. E se ele temesse um escândalo? Mas por quê? Se ele está temendo a vida. A vida não é algo muito maior do que escândalo? Conseguiram observar nesse trecho? E um trecho mais à frente, que é questionado ainda, olha, mas por que ele está falando tudo isso no áudio, já que você diz que não houve agressão? Nós conseguimos perceber um outro afastamento verbal, porque ela não responde a pergunta. Isso é considerado um afastamento verbal, é considerado ali um ponto quente em uma análise. Porque ela não responde, ela vai e fala, boa pergunta, por quê? Ela não responde e devolve com uma outra pergunta. E quando ela vai falar, não sei, vocês concordam comigo quando eu falo não sei, automaticamente eu movimento os meus ombros, né? O corpo fala, na verdade o corpo não fala, ele grita. Então, ó, sim, não. Já perceberam quando a gente vai falar não sei, a gente fala, ó, não sei. A gente faz esse movimento que pode ser bilateral dos ombros, só que nesse momento ela vai e fala, não sei. E os ombros não se movimentam. Temos aí também uma incongruência. Boa pergunta. Por quê? Não sei. A emoção mais vista por Cibele nessa entrevista, há diversos momentos, que não daria para mostrar todos os momentos aqui, é a emoção de raiva. É possível até mesmo ver uma certa hostilidade pela parte dela, não só nessa entrevista, mas também pelo vídeo que ela gravou no Instagram. Além da emoção de raiva, o que esteve presente aí foi a emoção de medo, que ficou ali como um ponto de análise pelo momento, pelo que ela estava falando, pelo contexto do que estava acontecendo, e também a emoção do desprezo. Mas eu quero falar um pouquinho aqui para você sobre a emoção da raiva. A raiva é uma emoção muito forte e muito perigosa, porque ela é uma das emoções mais difíceis de se controlar dentro ali do sistema do ser humano. Além disso, a raiva ela serve para avisar alguém que um problema está acontecendo. E os gatilhos dessa emoção podem ser vários, como por exemplo, uma interferência em relação a algo que estamos tentando fazer, uma ameaça de dano físico ou psicológico, uma ofensa à nossa autoestima, uma rejeição ou um ato errado, uma injustiça. A raiva é uma emoção que está ligada à justiça. Diante de toda essa análise, é possível ver uma capacidade explosiva pela parte da Cibele. Essa baixa capacidade de controlar uma emoção demonstrada por ela nas entrevistas, no caso a raiva, que permite se alimente de si mesma e cresça, tornando mais difícil frear e impedir um ataque físico. É uma outra informação importante, porque muitos seres humanos têm essa baixa capacidade de controlar determinadas emoções. Bom, essa foi a análise de hoje. Espero que você tenha aprendido aí sobre linguagem corporal, microexpressões faciais, para você usar na sua vida pessoal e profissional. E lembrando que aqui nós não estamos para julgar, e sim para trazer conhecimento e analisar a situação pela ótica da ciência da linguagem corporal. Nós não podemos afirmar nada aqui, somente eles sabem o que realmente aconteceu. Vi muitos pontos de incongruência aí na parte da agressão, do envenenamento nem tanto. Então deixo aí cada um com a sua análise, espero que a justiça seja feita, e se você quiser deixar alguma dúvida, comentário,
comentário, deixa aí. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e também me procure lá nas minhas outras redes sociais. Valeu!